Olá, boa noite a todos, os que vão ver esta live agora e os que vão ver depois a live gravada. Já dou meu muito obrigado pela participação. E nós estamos dando continuidade com o tema, a série de lives das aulas sobre a missa, parte por parte. Nós estamos conversando durante todos esses dias, todas estas quartas-feiras, sobre as partes da missa, para que a gente participe melhor. É claro que a gente teve todo o conceito da missa quando a gente fez a primeira Eucaristia, a catequese para a primeira Eucaristia, mas a gente vai perdendo a sensibilidade à medida que a gente vai se acostumando com as coisas, né? E aí, quando a gente entende um pouco melhor, né, a gente participa melhor, entendendo aqueles gestos todos, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, é um senta e levanta, e aquilo me deixa agoniado, né? Mas as pessoas se sentem assim porque não entendem o mistério que está acontecendo ali, e a sacralidade vai sendo perdida, e a gente perde os méritos, os dons que é da presentificação do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo em remissão dos nossos pecados. Então vamos iniciar com a oração inicial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora das Graças de Simbres, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, até agora a gente viu toda a parte de preparação para a Santa Missa, né? Vimos lá nas primeiras duas lives o que é o Santo Sacrifício da Missa, né? Como foi que isso surgiu, como é que a gente pode explicar o surgimento disso, tirando das leituras desde o Antigo Testamento, desde o livro do Gênesis, né? E a gente caminhou pela Bíblia até vir nas cartas de Paulo em 1 Coríntios, que é o primeiro relato que existe da missa, né, pelo ano mais ou menos 55. Depois nós lemos o relato da missa no Catecismo da Igreja Católica, e depois nós entramos especificamente o que significa a missa, o que é a missa. É um louvor, é uma festa, é um banquete, é uma refeição, né? E a gente foi mostrando que era tudo isso, mas a essência é a presentificação, tornar atual, presentificar o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Só que no Calvário foi na cruz do Calvário foi de forma cruenta, ou seja, com dor. O Cristo se dá por inteiro, mas se dá dolorosamente, né? E as missas logo em seguida, todas as missas celebradas, e na Quinta-feira Santa, como a gente também explicou, isso ocorreu de forma incruenta, sem dor. Mas é o mesmo sacrifício do Calvário, onde o Cristo se dá a Deus Pai como hóstia santa, como Cordeiro Santo, em expiação dos nossos pecados, e para que a gente se fizesse filho de Deus, né? Bom, e na última live, na última aula, nós vimos como é que o padre se paramenta, o padre, o bispo, né? Eu só não falei do diácono, porque quando tem diácono, o diácono ele veste também a estola, né? Que a gente comentou também nas últimas aulas, sobre as cores litúrgicas, o ano litúrgico que se divide em A, B e C, as cores litúrgicas e aonde é que se aplica cada uma delas. E eu comentei rapidamente que o diácono ele veste a estola transpassada, e eu não falei
o padre, quando vai celebrar a missa, ele coloca aquela veste última que a gente chama de casula, né? E o diácono, ele veste, aquele que serve, né, normalmente é o diácono. Existem no Vaticano o diácono cardeal, ou cardeal diácono, é aquele que serve. Eles vestem a dalmática, é aquela roupa última que veste de acordo com a cor da estola, a cor do símbolo, a cor litúrgica, né? Nós chamamos de dalmática. E aí a gente conversou na última aula sobre a procissão de entrada, a composição, né? Que vem o turiferário com o turíbulo na frente, acompanhado de outro acólito que vem com a naveta e o incenso. Né? Depois vem a cruz, carregada pelo cruciferário, que é o coroinha que carrega a cruz, ladeado dos seroferários, que são aqueles que levam o círio ou a vela, né? A lâmpada. Né? Depois vem os outros ministros que servem ao altar, que são os outros acólitos. E depois vem os diáconos, os padres, se for uma missa concelebrada, pelos bispos, e por último aquele que presidirá a Eucaristia, né, que pode ser o padre ou o bispo. Né. E eles se preparam lá atrás na igreja, né, logo após a porta de entrada, tem um espaço entre a porta de entrada e os bancos que nós chamamos de átrio, o átrio da igreja. Então eles se preparam lá e a partir do primeiro banco, né, até o altar, esse espaço nós chamamos de nave, a nave da igreja. Né. E aí tem um corredor central normalmente, e bom, é para ter um corredor central, né, e o padre, e essa procissão de entrada, ela vai caminhando em direção ao altar, enquanto o coro ressoa ou a antífona do dia, como é previsto no missal romano e no livro, no documento que rege, né, as regras litúrgicas para a Santa Missa. Né? Então é previsto no missal dominical ou no missal ferial a antífona de entrada que pode ser cantada. Mas não se fazendo essa, normalmente no Brasil não se canta a antífona do dia, né? E se faz um cântico, se canta um cântico previsto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela libera alguns cânticos de entrada e aí o coro ressoa este cântico, né? Este hino. E bom, de preferência os cânticos litúrgicos para a missa, né, litúrgicos, portanto, eles devem ser preferencialmente em gregoriano ou assemelhados. Né? Mas aí eu tenho uma novidade para vocês. Eu já convidei o maestro Luciano e ele aceitou, e dia 1º, ninguém perca esta live do dia 1º, que é a próxima, né? Quem está vendo aqui ao vivo, na próxima live nós teremos aqui o maestro Luciano e ele vai conversar conosco sobre o canto na missa, durante a missa, né? O canto litúrgico, aquele canto apropriado para a missa. Perdão. E nós vamos fazer 2 lives, pelo menos inicialmente, uma no dia 1º de setembro, agora de 2021, e outra no dia 29 de setembro de 2021. E aí a gente vai colocar o cântico dentro da celebração. E o maestro Luciano, que é regente de coral, ele é cantor lírico, e ele foi coroinha, né, de Dom Henrique Soares, inclusive, então sabe muito de liturgia. E o canto litúrgico ele vai abordar para a gente como é que a gente prepara os cânticos litúrgicos. Então quem é de Ministério de Música, não perca a próxima live, a próxima, na verdade, que é do dia 1º, e a do dia 29, nós vamos estar anunciando aqui no Instagram. Não percam essas 2 lives com o maestro Luciano, e ele vai conversar especificamente sobre o cântico, sobre o canto dentro da liturgia da missa. Bom, então eu não vou adentrar muito no assunto, porque a gente vai
tentar esgotá-lo ou falar o máximo possível nesses dias, né, que estão previstos já. Bom, então, enquanto o coro canta este que nós chamamos de cântico de entrada, ou canto de entrada, ou hino de entrada, a procissão inicial ela vai adentrando a igreja. Bom, os fiéis eles podem fazer o movimento que a gente chama de vênia, é uma inclinação de cabeça que quando passar a cruz e quando passar o sacerdote, porque tanto a cruz está ali o Cristo, quanto o sacerdote está ali, aquele que preside a celebração, também o diácono, os outros, mas o sacerdote que preside, ele está agindo ali in persona Christi. Então é o próprio Cristo que vai ali. Esta procissão de entrada tenta relembrar um pouco aquela entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, né? Quando ele entra para... o povo acreditava que ele ia ser proclamado rei ali de Jerusalém, de Israel, e ia tomar o poder. Lê do engano, porque não é o poder temporal que Cristo é rei, né? O poder temporal é submetido a ele, mas porque ele é rei do universo, criador do universo. E como ele resgata, retoma, após o homem pecar, né, com o pecado original, Deus nos resgata, Cristo nos resgata pelo seu sangue, pela dor sofrida no Calvário, e aí ele toma posse de tudo novamente como rei do universo. Só que, como a gente diz em teologia, né, o reino de Deus já está aqui, mas ainda não. Né? Já está aqui porque o Cristo já está presente conosco todos os dias. Né? Ele prometeu isso, estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. E esse todos os dias até o final dos tempos é a própria Eucaristia. Cristo está ali na Eucaristia. Não somente como o Espírito Santo está no meio de nós, né? Mas Cristo está presente na Eucaristia, ele vai ficar até o final dos tempos. Mas a gente diz que o reino de Deus está aqui, mas ainda não. Ainda não, porque a plenitude do reino é só com a parousia, né? Só quando chegar ao final dos tempos mesmo, aí a gente sim irá à glória, aí sim Cristo, Rei do Universo, reinará conosco, né? Olha só que coisa, conosco, com todos aqueles fiéis que chegarem à glória. Por isso a gente se esforça para viver em santidade para chegar lá. Bom, então, mas eu estava dizendo que a gente faz essa reverência ou essa inclinação de cabeça quando passa a cruz e quando passa o Cristo, apenas como sinal de reverência mesmo, de respeito ao Cristo que está adentrando que vem do átrio da igreja até o altar. Né? Isso não é obrigatório, é apenas um costume. Né? E aí, já puxando essa história da inclinação de cabeça, eu gostaria já porque a gente faz muitos gestos na liturgia, né? Principalmente na missa. Então, são muitos gestos que são formas de rezar, que a gente reza com o corpo, a gente reza com a mente, a gente tem a reza vocal quando a gente fala, e a gente tem o gesto, que é a oração gestual, né? E o nosso corpo tem que rezar junto com nossa alma, junto com o nosso pensamento, junto com a nossa voz. Então, por isso, quando a gente está ali na missa, a gente tem que prestar atenção nas coisas e fazer as coisas conforme se tem vamos dizer assim, na rotina da missa, né? No rito da missa. A gente não pode estar olhando de lado, fazendo gestos, se incomodando para ajeitar o cabelo. Eu vejo gente ajeitando o cabelo, eu vejo gente ajeitando a roupa, vejo mexendo em coisas, vejo mexendo no celular. Essas coisas a gente tem que deixar para depois. Na hora da missa a gente tem que fazer os gestos oracionais. Então, quando a gente se levanta, quando a gente se senta, quando a gente se ajoelha, quando a gente se inclina, né? Quando a gente põe as mãos postas, tudo isso é o nosso corpo rezando conforme a liturgia vai andando, né? Durante o decorrer da liturgia. Então, findamos todos
muita gente, né, não todos, mas muita gente fazendo o gesto do padre. E aí está errado. O gesto do padre é o gesto do padre. O gesto do fiel ou dos fiéis são os gestos dos fiéis. Então a gente tem que ter cuidado para não estar repetindo o que o padre faz. Né? Então toda vida que o padre se abaixa, lá vai todo mundo se abaixando. Toda vida que o padre levanta os braços, lá vai todo mundo levantando os braços. Toda vida que o padre faz o sinal da cruz, tem um momento da oração eucarística número 1, que o padre se benze, bate no peito e o povo quer fazer do mesmo jeito. Mas aquilo é um gesto do sacerdote ministerial, não é o nosso gesto. O gesto das pessoas que estão na assembleia, que estão nos bancos da igreja, na nave da igreja, as pessoas, os fiéis que estão ali rezando a missa. A gente pode dizer assistindo à missa, não está errado. Assistir à missa é participar dela, é dar assistência à missa conforme a sua posição de fiel. Então todos participam na missa. Não é preciso estar falando muita coisa, não é preciso estar fazendo muita coisa, pouca coisa o fiel fazendo, ali na presença ele já está dando assistência ou assistindo à missa, né? Bom, então nós temos alguns gestos que nós fazemos durante o momento litúrgico, né? E esses gestos é importante que a gente saiba, porque, veja só, quando a gente se batiza, nós somos constituídos, segundo a Sagrada Escritura, um povo que é sacerdote, um povo que é profeta e um povo que é rei. Nós, no ministério dos fiéis, né, os fiéis leigos, nós temos a função de sacerdote, profeta e rei. E os sacerdotes, que a gente chama de sacerdotes, mesmo os padres e os bispos, eles têm é um pouco diferente, porque eles têm essas funções, mas eles cumprem as funções como o Cristo. Então a gente diz que eles têm as funções de sacerdote, profeta e rei ministerial, ou ministeriais. E nós temos essas mesmas funções de profeta, sacerdote e reis, só que do comum dos fiéis. Quando a gente é batizado e a gente morrer, os que irão para a glória vão receber uma coroa no céu. Vai ser coroado como aquele que, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé, aderiram a esse projeto de Deus e aderiram ao Cristo, e pelos méritos de Cristo a gente recebe esses méritos e por isso seremos coroados no céu e receberemos um trono. Não é como um rei aqui da terra, é como uma pessoa glorificada, como Nossa Senhora é, só que Nossa Senhora acima até dos anjos, né? Então vem Deus, Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora, São José, todos os outros santos e anjos e, por fim, todos os fiéis batizados que chegaram à glória. Mas todos receberão essa coroa, né, de glória. E por isso nós somos um povo real. Nós seremos reis, de certa forma, vamos dizer assim. E é um povo de reis, aqueles que dominarão a terra pela glória de nosso Senhor Jesus Cristo, proclamando o rei. A gente viverá esse reinado já na terra, né? Depois, um novo céu e uma nova terra, lembrem-se disso, né? Mas também nós somos um povo, o povo batizado é um povo profeta, é aquele que anuncia. Lembrando que profeta não é aquele que faz adivinhação, mas aquele que professa a verdade, aquele que apresenta a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Cristo, né? Então aquele que anuncia o Cristo, aquele que anuncia o Evangelho, esse é um profeta. Então todas as pessoas que anunciam o Evangelho são profetas. E todos os batizados recebem esta função pelos méritos de Cristo, como eu disse, e é um povo de profetas, aqueles que professam a fé e anunciam a fé. E um povo sacerdotal, né? Os fiéis batizados somos um povo sacerdotal. Por que sacerdotal? Porque a gente oferece o Cristo, né?
A gente oferece as oblatas, as espécies de pão e vinho na missa para serem consagradas, né? E o Cristo ali presente, ele próprio se entrega a Deus como sumo sacerdote em expiação dos nossos pecados. Mas porque a gente apresenta isto a Deus Pai na missa, nós somos um povo sacerdotal. Então, sacerdote, profeta e rei, comum dos fiéis. E o padre tem as mesmas funções, porque é ele quem prega a palavra, né, ministerialmente. É ele quem senta na cátedra, na cadeira, na sé, né, em nome do bispo, né, ou como colaborador do bispo. O bispo é quem é a pessoa que senta como na cátedra, a gente vai falar já sobre isso, mas como rei, né, in persona Christi, esse é o rei ministerial, a função de rei ministerial do sacerdote e do padre e do bispo, né? E também aquele que no altar da Eucaristia, pelas suas mãos, o Cristo, as oblatas ou as espécies de pão e vinho se transubstanciam no próprio Deus, no próprio Cristo. Então é aquele que oferece o sacrifício, portanto, o sacerdote ministerial. Então as funções que o padre e o bispo têm lá no seu ministério, nós temos no comum dos fiéis. Só que nenhum batizado é ordenado para celebrar a Eucaristia. Quem recebe a ordem, que é um sacramento, é o padre, o diácono em primeiro grau, o padre no segundo grau e o bispo no terceiro grau. E aí eles exercem esse ministério, né? Percebam que nem a Virgem Maria, que está muito abaixo de Deus, mas abaixo de Deus, em primeiro lugar está a Virgem Maria, acima dos anjos. Nem a Mãe de Deus é capaz, ou recebeu a ordem, ela não pode celebrar uma Eucaristia. Ela não tem a ordem, ela não tem o poder de transubstanciar as oblatas, as espécies no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Ela que é a mais pura e mais santa. Só foi dada essa ordem aos sacerdotes ministeriais, ao bispo e ao padre, né? Aqueles 12 primeiros apóstolos, né? E na sucessão deles até chegar os bispos de hoje e os padres, seus colaboradores ou presbíteros. Então percebam a função e a importância desse ministério dessas pessoas, né? Os padres e os bispos. São eles que trazem para nós o Cristo, né? Na transubstanciação, pela ordem que receberam, pelas suas mãos. Por isso, quando a gente toma a bênção ao padre, muitos têm o costume de beijar a mão, porque é por aquelas mãos, quando ele impõe as mãos que vêm, quando ele impõe as mãos sobre nossa cabeça para perdoar nossos pecados em nome da igreja, quando ele impõe as mãos sobre a Eucaristia, na epíclese, né, quando é o momento nós vamos conversar sobre isso lá na frente, né? Então são pelas mãos deles, as mãos ungidas com o óleo santo, né, do sacerdócio, que ele tem o poder de pedir o Espírito Santo para que o próprio Cristo venha ali e com a transubstanciação ele se presentifique e se entregue a Deus como sacrifício, hóstia santa e perfeita em expiação dos nossos pecados. Então veja que o mistério grandiosíssimo que é a Santa Missa. Então, e nós não podemos fazer isso. Nem o diácono que recebe o sacramento da ordem em primeiro grau, ele pode celebrar a missa, né? Bom, então, nós temos a procissão de entrada e o padre, as pessoas que quiserem fazem esta reverência, e quando a procissão chega em frente ao altar, né, todos eles fazem uma reverência. Então eu estava falando dos gestos. Quais gestos são esses que nós fazemos na igreja, né? Então nós temos a inclinação de cabeça, que é uma inclinação leve, é como se a gente olhasse para os pés, né? É uma inclinação
uma inclinação simples de cabeça, a gente chama de inclinação de cabeça ou vênia, né? E essa inclinação a gente faz quando passa, por exemplo, em frente a uma imagem de Nossa Senhora ou de São José, ou em frente a quando o padre vai passando, né, o padre e o Cristo vai passando na procissão de entrada e na procissão de saída também de encerramento da missa, após a missa, a gente pode fazer essa inclinação. Existe a inclinação profunda, que é o quê? É como se a gente pegasse a palma da mão e tocasse no joelho. A gente faz uma inclinação profunda. Quando é que a gente faz essa inclinação profunda? Quando a gente está diante do altar, sem o Cristo eucaristizado ainda. Porque o altar também representa o Cristo. Mas vamos falar isso daqui a pouquinho. Então a gente faz uma reverência profunda toda a vida que passa à frente do altar. Seja trafegando de um lado para o outro da igreja, ou quando a gente chega, a gente faz uma inclinação profunda, né? É como se a gente tocasse a palma da mão no joelho. E aí a gente se inclina para tocar a palma da mão no joelho. É essa a profundidade da inclinação, que a gente chama de vênia, né? A inclinação a gente chama de vênia. E a gente faz isso quando o sacrário não está no centro da igreja. Porque se o sacrário estiver no centro da igreja, todos são chamados a se ajoelharem perante o Cristo que ali está. O Santíssimo Sacramento. As hóstias que sobram na Eucaristia, que são as reservas eucarísticas, é o nome correto, as reservas eucarísticas, é o próprio Cristo que está ali, não foi consumida em comunhão, ela é recolhida e guardada no sacrário. Então, toda a vida que nós passamos em frente ao sacrário, nós fazemos uma genuflexão. O que é uma genuflexão? Você se abaixa e toca o joelho direito no chão. Tinha um padre muito santo, que eu não lembro o nome dele, agora não me lembro qual era o nome dele, ele não simplesmente não fazia a genuflexão, ele se ajoelhava. Ele colocava um joelho, colocava o outro, depois se levantava, quando passava, todas as vezes que passava na frente do sacrário. Então, se você chega numa igreja que vê o sacrário à frente e tem lá a luz ou uma vela acesa, essa luz e esta vela acesas indicam que o Cristo está ali. Então, se o Cristo está ali, você faz uma genuflexão. Se o Cristo não está ali, não tem vela e a luz não está acesa. E não estando acesas, né, você faz apenas uma inclinação profunda, porque você está de frente ao altar, que representa o Cristo. Mas se a luz estiver acesa e o sacrário estiver no centro, você faz a genuflexão. Encosta o joelho direito no chão, depois se levanta. Não precisa se benzer, mas precisa tocar o joelho direito no chão. Isso é a genuflexão. Se o sacrário estiver numa capela ao lado, você também é convidado, toda vida que passar à frente do sacrário, fazer a genuflexão. Toda vida que o Santíssimo está exposto, Santíssimo exposto, você faz a genuflexão e, de preferência, se ajoelha e faz algum momento de oração ajoelhado. Depois senta-se um pouco, mas quantas vezes for necessário se ajoelhar à frente do Senhor. Um outro gesto que a gente faz na igreja com frequência é ficar de pé, se sentar e se ajoelhar. Quando a gente está de pé, quando é na entrada, né, logo após, aí depois a gente senta para a liturgia da palavra, a gente se levanta para o evangelho, a gente senta novamente para ouvir a homilia, depois a gente se levanta para a oração dos fiéis, e o credo e a oração dos fiéis, depois a gente se senta para o ofertório, depois a gente se levanta na oração eucarística toda e se ajoelha no momento da consagração. Depois da comunhão a gente pode sentar e na oração final, até a bênção final, a gente fica em pé, né? Há um costume, no rito antigo, no momento do ato penitencial,
No rito antigo, no momento do ato penitencial, as pessoas se ajoelhavam. Então, hoje em dia, ainda é costume em alguns lugares a pessoa se ajoelhar na hora do ato penitencial. Mas não é previsto, não é obrigado, e as pessoas fazem se assim o desejarem. É claro que quando a gente faz um gesto na hora da missa, a gente está rezando junto, né? E na hora do ato penitencial, a gente vai chegar lá, é importante que a gente faça um gesto de humildade, né? De piedade e de humildade, e que aquilo seja sincero e seja profundo, né? Bom, então, outro movimento que a gente tem é ficar em pé, né? Então, quando a gente está de pé ou em pé, de frente para o altar, nós estamos na posição dita sacerdotal. Nós estamos nos unindo ao sacerdote ministerial ali. Veja, a gente participa, a gente assiste à missa só com gestos. Não precisa estar falando, os fiéis não precisam estar falando a todo momento para estar participando da missa. Na hora em que a gente faz esses gestos, a gente já está participando, assistindo à missa, participando da celebração. Então, na hora que a gente está em pé, a gente está na posição sacerdotal. São todas as orações que são feitas, a gente está na posição sacerdotal. Quando o padre diz oremos, a gente lá está em pé para proferir. Quando ele diz oremos, ele não diz vou orar. Não, ele não diz isso. Ele diz oremos. Só ele fala. Mas todos estão de pé na posição sacerdotal. Significa que ele reza em nome da igreja inteira. Por isso a gente tem que prestar atenção nas palavras do padre. A gente não precisa estar com um jornalzinho na mão. A gente tem que prestar atenção no que ele está falando, né? Aliás, todas as pessoas que falam lá no altar, a gente tem que prestar atenção. Tem que olhar para ver o que ele está falando. Se o padre não está falando nada, não tem ninguém falando nada, só o coro cantando que deve ficar ao lado, né? A gente tem que estar olhando para o Cristo. O Cristo tem que estar lá à frente da igreja, o Cristo crucificado. Porque a missa é o santo sacrifício de Cristo. Eu tenho que estar olhando o tempo inteiro para que eu me lembre o que é que eu estou fazendo ali. Eu tenho que ficar olhando para o Cristo crucificado. E o Cristo crucificado ele tem que ser de um tamanho que seja visível em toda a igreja, enquanto está celebrando a missa. Então você olha para o Cristo. Se o padre está falando, você olha para o padre, porque ele está agindo em persona Christi. Se é o leitor, a gente olha para o leitor. Se é o diácono, a gente olha para o diácono. Ninguém está falando, é o coro que está cantando. A gente não fica olhando os músicos, não. A gente olha para o Cristo, ou baixa a cabeça para rezar. Então essa é a postura normal de um fiel católico que vive sua fé e que participa da missa. Então quando a gente está em pé, a gente está na posição sacerdotal. Quando a gente se senta, a gente está na posição de escuta. Então a gente olha para quem está falando e escuta. Porque a palavra de Deus ela é eficaz. Mas para ela ser eficaz, a gente precisa estar prestando atenção no que está sendo dito. Por isso a gente não pode estar conversando na hora da homilia. Por isso a gente não precisa estar explicando para o outro o que é que está, né, passando lá na rua. Não precisa estar preocupado com isso. Não pode estar olhando o WhatsApp. Não pode estar olhando no celular. É por isso que eu nem recomendo que as pessoas... Hoje em dia a gente está deixando, graças a Deus, de usar o jornalzinho. Porque vem muita coisa ali que não é nem litúrgica no jornalzinho. A gente acha que é, mas não é. Então é melhor que a gente escute do que a gente ficar lendo. Tem pessoas que se desconcentram, tem que ficar lendo. Não, você se desconcentra porque você não presta atenção. Se você prestar atenção direitinho, né, você não vai se distrair. Bom, então não precisa ficar lendo. Então tem pessoas que pegam com muito boa vontade, pegam a liturgia para acompanhar no celular. Só que acontece que quando a gente bota ali a tela do celular, vai aparecer, ele fica conectado, vai aparecer ali uma mensagem do WhatsApp, vai aparecer alguma coisa do Instagram, vai aparecer a mensagem do Telegram ou do Facebook, eu vou ter curiosidade de abrir. E muitas vezes eu caio na tentação e abro. E aí eu já me desliguei completamente do Cristo, que é o que eu deveria estar prestando atenção na missa. Era no Cristo, e aí eu já perdi e me desconectei. E aí, para que eu gire a antena e pegue a sintonia de novo, vai demorar um tempo. E eu perdi muitas graças ali, nesse tempo. Então, quando a gente está sentado, é a posição de escuta.
E quando a gente está ajoelhado, é oração ou penitencial, como no ato penitencial, ou a postura ou o gesto de adoração. Então a gente se ajoelha no momento da consagração. Quem se ajoelha no momento da consagração e quer ficar de joelho até o final da consagração, não tem problema. Isso não é proibido. Não é previsto, mas não é proibido. As pessoas, algumas comunidades, elas têm o costume de ficar ajoelhado, o fiel ficar ajoelhado toda a oração eucarística. Isso é um momento de adoração, o Cristo está ali presente. As espécies, as oblatas, as espécies estão transubstanciadas. Já não é mais vinho, já não é mais pão, é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e nada mais justo do que a pessoa ficar ajoelhada. Então a pessoa pode ficar ajoelhada. Se não estiver ajoelhado, tem que ficar de pé, em pé, né? Porque está na posição sacerdotal. O sacerdote está proferindo as palavras sacerdotais da liturgia eucarística, da oração eucarística, e enquanto isso os fiéis estão todos de pé, né? E se não estiver em pé, é para ficar ajoelhado, jamais sentado. Nesta hora não se senta. Bom, então são esses gestos que os fiéis fazem. Mas vejam só, no momento da Eucaristia, né, da liturgia eucarística, e no momento da missa completamente, tem alguns momentos que a gente vê as pessoas baixando a cabeça. O padre mesmo baixa a cabeça várias vezes. Quando é que a gente baixa a cabeça? Não é para toda vida que o padre baixar a cabeça ou fizer uma vênia, a gente fazer também não. Quando é que a gente faz a vênia? A gente faz a vênia quando a gente diz, cita, a gente fala, a gente diz, né, na verdade. Quando a gente diz a palavra Jesus, quando a gente diz a palavra Jesus, a gente faz a vênia. Quando a gente diz glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, a doxologia, a gente faz a vênia. Ou quando a gente fala, quando a gente diz, cita o nome da Virgem Maria. Quando a gente fala Maria, a gente abaixa a cabeça, faz uma vênia. Se eu não falo, é o Padre que fala, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Se o Padre fala isso e ele se abaixa, é porque ele falou o nome de Jesus e está falando do Espírito Santo e do Pai. E aí ele se abaixa. Nós não estamos falando, então não precisa fazer. A gente não faz o gesto do Padre, a gente faz o gesto dos fiéis. Espero que eu esteja conseguindo me fazer entender nisso, né? Bom, então a gente faz a vênia na hora que a gente cita o nome de Maria. Quando a gente cita o nome Jesus, não precisa ser Cristo, a gente não faz, mas Jesus a gente baixa a cabeça, né? E quando faz o Pai, Filho e Espírito Santo, a gente também faz baixa a cabeça, né? Faz a vênia. E existe um momento no credo que a gente fala, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. A gente abaixa a cabeça nesse momento, porque a gente está ali contemplando o mistério da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Então, para contemplar esse mistério, a gente baixa a cabeça e faz uma vênia. Então, são esses momentos que a gente baixa a cabeça, né, ritualmente na missa. Quando a gente fala o nome de Jesus, quando a gente fala, né, quando a gente escuta, não. Quando a gente fala o nome de Maria, quando a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo, aí a gente se abaixa. E no credo, no momento em que a gente diz desceu dos céus, a gente ou faz uma vênia ou a gente se ajoelha, fazendo uma genuflexão ou se ajoelhando, para contemplar o mistério da encarnação. São esses momentos. Fora esses gestos, não tem mais nenhum outro. Não tem esse gesto, não tem esse gesto, não tem esses gestos, né? Claro que vocês veem por aí esses gestos e a gente tem que ter caridade também e, de certa forma, entender que algumas pessoas elas têm um pouco menos de preparação, né?
E aí a gente também não vai fazer escândalo, nem vai escandalizar, nem vai se deixar escandalizar vendo as coisas sendo feitas. É ter caridade, né? E aos poucos ir educando, né? Na caridade. Se é o padre, o bispo que faz, aí é que tem que ter mais caridade ainda, né? Não é para ninguém fazer confusão com ninguém, mesmo porque isso não está proibido, não é adequado, mas não está proibido, não tem canto nenhum dizendo que pode ou que não pode. Então, é claro que as pessoas que têm um pouco mais de entendimento vai entender, quem entende o que é a missa vai perceber que não é exagero. Então, não cabe, né? Mas não é proibido, não tem lá dizendo no missal, na instrução geral do missal romano que bater palma é proibido, não está dizendo lá. Mas não é conveniente, nem tudo que não está dito não é conveniente, não. A gente tem que entender essas coisas. Bom, mas de qualquer forma a gente tem que ter caridade e respeitar de certa forma, mas com caridade a gente ir aos poucos, as pessoas vão aprendendo, né? Pelo gesto que a gente vai fazendo, se a gente é mais piedoso, se a gente reza mais, se a gente é mais fiel, as pessoas vão acompanhando, não é o contrário não. É claro que tem aqueles banda voou que vê qualquer coisa e vai seguindo, não. Mas os fiéis, vejam o sangue dos mártires, o que é que produziu, né? Então quem é mais fiel, quem é mais piedoso, quem é mais caridoso, esses serão mais seguidos. Então não precisa fazer confusão, nem sair dizendo, proibindo e etc. Não, aos poucos as pessoas vão aprendendo e fazendo. E aí, voltando para a procissão de entrada, então se o sacrário estiver à frente, todos os ministros farão uma genuflexão. Se o sacrário não tiver, todos farão uma inclinação profunda de cabeça e vão circular o altar e se posicionar nas suas cadeiras. Os diáconos, os padres e os bispos, eles vão se dirigir ao altar. Os padres e os bispos porão as duas mãos na mesa eucarística e beijarão. Porque ali o altar do Senhor é o próprio Cristo, representa o Cristo. A pedra angular, a pedra fundamental que sustenta toda a criação, né? É o próprio Cristo. O diácono, ele também beija, mas aí ele não toca a mesa eucarística. Quem toca a mesa eucarística é o padre e o bispo, né? O diácono e os demais fiéis não tocam, em hipótese alguma, na mesa eucarística. Tenham cuidado, a gente não é para estar... Eu já vi gente se deitando assim na mesa. Uma pessoa caridosa, uma pessoa com muito boa vontade, um pregador, mas não é adequado. E, bom, é uma pessoa que entende muito pouco de liturgia. Não é porque ali é o Cristo que você vai se agarrar com o altar. Não, muito pelo contrário. Ali, se representa o Cristo, você tem que dar uma certa distância, porque você não está com seu corpo glorioso, você é pecador, não sei nem se está em estado de graça, né? E aí, bom, tem que ter cuidado, né? E tem que ver a sacralidade da coisa, porque a gente começa a se agarrar no altar, a gente começa a se agarrar no ostensório, e aí a gente perde a sacralidade, porque aquilo vai ficando banal, né? E perdendo a sacralidade eu já não sei mais o que é aquele mistério, e aí eu vou estar profanando. E a profanação é um sacrilégio, e sendo um sacrilégio, pecado grave. Na hora que eu profano alguma coisa sagrada, eu estou pecando gravemente. Então tem que ter cuidado. Não vão dizer por aí que eu disse que botar a mão no altar, a pessoa pecou gravemente porque tocou no altar. Não. Se você passa, você tem que botar... Por exemplo, os coroinhas, eles têm que botar a vela, eles têm que acender as velas, eles têm que botar a toalha do altar, as pessoas que preparam aquilo ali, a pessoa que limpa, vai deixar sujo? Não, vai limpar. As pessoas não estão tocando, isso não é pecado. Porque é alguma coisa que você precisou fazer ali no altar e você está passando por ali, vai tropeçar, você segura no altar, eita, pecou gravemente. Não, de jeito nenhum, é ter bom senso. Mas se você não tem nada para fazer ali e você vai se agarrar com o altar, só se você tiver numa necessidade muito grande de uma cura, de alguma coisa assim, uma oração muito profunda, aí é uma outra situação. É ter bom senso, não é para ficar tocando, porque aquilo é sagrado, né? Então é ter bom senso, né?
Mesmo porque tem quem tem uma fé muito profunda, se prostrando diante do altar de nosso Senhor Jesus Cristo, e se prostrando de frente ao sacrário, já vai receber a graça. Senão, que fé é essa? Só se eu tocar. Né? E a fé em Jesus Cristo, aquele centurião disse, Senhor, diga só uma palavra, não precisa ir na minha casa, só uma palavra basta, e meu servo será curado. Veja que grande fé. Já a hemorroíça, ela teve que tocar, né? Não vou dizer que a fé dela é menor, né? Porque a fé dela a salvou, a curou como Jesus Cristo, mas ela tocou nas vestes do Cristo, né? O cego, ou era um paralítico, que estava no templo de Jerusalém, a sombra de Pedro passou por ele e ele ficou curado. A sombra de Pedro. Então, assim, é pela fé. Então, após o beijo, né, se tiver incenso, o celebrante, né, o presidente da celebração, vai fazer a incensação do altar. E se tiver uma festa litúrgica no dia, ele vai fazer a incensação da imagem, naquele momento. Ou se for no período pascal, né, na oitava de Páscoa, o padre ou o bispo ele vai fazer a incensação do círio. Então, depois da incensação, o turiferário recebe o turíbulo de volta com o incenso e sai, e o padre, presidente da celebração, se dirige à cadeira, né? Que é este ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que lá no altar, então nós temos, na igreja, né, nós temos o átrio, que fica lá na entrada, na porta, né, após a porta, até o primeiro banco. Nós temos a nave da igreja, que é onde ficam os bancos e os fiéis, e nós temos o presbitério, ou altar, né, onde fica. Ele é mais alto, né, ele não é um palco, tenham cuidado com isso. Lá é o presbitério, lá é onde o céu toca a terra. Não é um palco onde a gente vai ver um show, uma peça de teatro que está ali acontecendo. Algumas coisas você fica olhando. Não é um teatro, e então não é um palco. Ali é o altar do Senhor, onde o Cristo vai ser imolado. O Cristo vai ser imolado ali. Depois de transubstanciado, o corpo é quebrado, o sangue é separado, ele morre para nos salvar e se entrega ao Pai pelas mãos do sacerdote, que age como o Cristo, in persona Christi, se oferecendo como sacrifício, como hóstia perfeita em expiação dos nossos pecados. É isso que acontece ali, não é um teatro. Teatro é lá naqueles outros lugares lá que distribui suco de uva com... Mas deixa para lá. Bom, então, essa parte mais alta nós chamamos de presbitério, que é onde fica, na catedral, onde fica o bispo e seu presbitério, que é o corpo de sacerdote que compõe a diocese. E no presbitério existem 3 lugares que a gente tem que concentrar as nossas atenções, né? Ou a nossa atenção. Então existe uma cadeira central, que nós chamamos de cátedra, que é a cadeira do bispo. A cadeira própria do bispo, a cátedra do bispo, ou a sé, ela fica na catedral da diocese, ou da arquidiocese. Ou a gente chama também de sé, igreja da sé. Sé é cadeira. Então, cátedra também é cadeira. É aonde fica a igreja da sé, é a igreja que fica a cadeira do bispo. Por exemplo, aqui em Maceió, nós temos a Catedral de Maceió, arquidiocesana, e lá fica a cátedra do bispo, do arcebispo, aqui, Dom Antônio Muniz. Então, aquela cadeira é a cadeira do bispo, é lá onde ele dirige toda a diocese, né? Claro que ele dirige administrativamente na cúria, mas ali aquela é vamos dizer, o trono, e é o trono mesmo do Cristo Rei, né? E o trono do Cristo Rei, quem senta nele é o bispo ou o padre que age in persona Christi, exercendo sua função de rei em nome de Cristo, in persona Christi, na pessoa do Cristo.
Então, quando a gente olha para aquela cadeira, muitas vezes ela é imponente e as pessoas dizem assim, é muito gasto de dinheiro, uma cadeira dessa é muito cara, tem que ser humilde, a igreja é pobre, a igreja... Aonde é que um rei senta ou deveria sentar num tamborete, numa cadeira barata? Se o Cristo é o rei, o Cristo tem que sentar numa cadeira adequada ao seu poder, à sua majestade. Então, por isso, a cadeira que senta o bispo. E nas paróquias, existem as cadeiras dos padres, que na verdade o padre é o colaborador do bispo. Então, finda sendo aquela cadeira do bispo, aonde é ocupada pelo padre, porque o padre é o colaborador do bispo. Quando o bispo vem para a paróquia, é o bispo que senta. Porque ele é o monarca da regional, que nós chamamos de diocese. Ele é quem dirige aquele pedaço de terra, né, vamos dizer assim, aquela área diocesana ou arquidiocesana, e esse governo que ele faz o governo em nome do Cristo. Então ele tem a sua cadeira, o seu trono. Então aquele é o lugar aonde o sacerdote, o bispo ou o padre, ele abençoa as pessoas, aonde ele profere as orações, né, para toda a Assembleia. É dali aonde o Cristo Rei fala e faz as bênçãos e as orações necessárias a Deus em entrega, porque o Cristo Rei, daqui a pouco, Cristo Sacerdote, vai se entregar em sacrifício. Então é desta cadeira, é deste trono, é o lugar primeiro aonde o padre, quando entra, ele se dirige para a cadeira. E ali a gente está vendo o Cristo Rei, né? Na pessoa do padre, na pessoa do bispo, mas a gente vê ali o Cristo Rei, é quem está ali. Depois, esse Cristo Rei que se levanta e sai dali, muitas vezes quem vai é o diácono, quando tem o diácono. Mas quando sai o padre ou o bispo da cadeira para o ambão é aquela outra parte que a gente chama muitas vezes de tribuna, de púlpito. Não é esse o nome correto. O nome correto é ambão, né? É ali aonde está o Cristo profeta ministerial, na pessoa do padre ou do bispo ou do diácono, que é o diácono é o ministro da palavra, é o ministro ordinário da palavra, né? Nós temos os leitores, né, que tem uma certa, a gente chama de ordens menores. Hoje em dia já está se ajeitando isso, normalmente se chama qualquer um fiel para ler, mas agora o Papa Francisco colocou de uma forma um pouco mais organizada, né? Então vamos ver como é que vai ficar isso. Bom, mas o ministro ordinário da palavra é o diácono. Então o diácono, quando se dirige ali, ele age em persona Christi, é o Cristo que fala, o Cristo profeta, o Cristo que anuncia, o Cristo que prega. Então ele prega do ambão. E ali é o local do Cristo profeta. Bom, depois disso tem o altar do Senhor, aquela pedra, muitas vezes de mármore, mas precisa ser pedra, porque ali é a pedra angular, né? É aquilo que dá a estrutura de toda a igreja. A Eucaristia que vai ser celebrada ali, né? A transubstanciação e a entrega que vai ser feita pelo Cristo ali naquele altar. E o sacerdote, quando está ali, né, o padre ou o bispo, ele está agindo na pessoa do Cristo, em persona Christi, sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote, o sumo profeta e o rei, por excelência. O padre e o bispo, eles são por ministério. E todos os demais batizados têm essas funções do comum dos fiéis. Então, esses três ambientes no altar, no presbitério, nós temos que prestar atenção, porque nesses três locais, na cátedra ou na cadeira, no altar do sacrifício e no ambão, estão ali as funções do Cristo Rei,
profeta e sacerdote. Então, isso tudo acontece na missa. Veja quantas lives a gente está. Eu tenho me repetido para ficar bem claro na nossa mente, mas vejam quantas vezes a gente tem repetido essas coisas e quanta coisa acontece misteriosamente naquele momento que nós estamos ali em uma hora e meia no máximo, e a gente tem que aproveitar todos esses momentos, sem perder um segundo sequer do que está ali acontecendo, porque esse mistério a gente vai ver plenamente, né, de outra forma, mas a gente vai ver plenamente quando estivermos no céu, né, e só quando estivermos no céu que a gente vai contemplar Deus face a face. Então, finalizando por hoje, né, nós fizemos uma pequena... lembramos rapidamente do que vimos até agora, a procissão de entrada, a gente relembrou, a gente viu a questão do cântico, a questão das posições que a gente faz durante a missa, né, os sinais que a gente faz com o corpo rezando, né, junto. Vimos esses 3 locais no presbitério que a gente tem que prestar atenção. Então, na hora que eu não estiver olhando para a cátedra, na hora que eu não estiver olhando para o ambão e na hora que eu não estiver olhando para o altar do Senhor, eu tenho que estar olhando para o Cristo crucificado, que tem que estar lá à frente, né, para eu lembrar que eu estou rezando. Ou eu estou de cabeça baixa em oração. Não tenho que fazer mais nada na missa. Este é o nosso papel para a gente assistir bem a missa. E expliquei já porque a gente diz assistir, né? Bom, sendo isso que tínhamos para hoje, peço a vocês que quem ainda não é inscrito no canal Gotas de Catequese no YouTube, esta live vai ficar aqui no IGTV no Instagram, mas vai também lá para o canal Gotas de Catequese no YouTube. Quem não se inscreveu ainda, se inscrevam lá, tem alguns cursos, tem novena, tem meditação da quaresma, tem algumas coisas lá, algumas outras lives, informações, aulas que vocês podem aproveitar e ajuda, se inscrevendo lá, me ajuda a divulgar um pouco esse conteúdo, que eu espero que seja de bom proveito para todos, né? E quem não segue aqui o canal Gotas de Catequese no Instagram também, se inscrevam aí, passem a seguir, porque também me ajuda a divulgar essas coisas. Se quiserem passar para as paróquias de vocês, para os grupos de WhatsApp da paróquia de vocês, também façam, porque aí dá acesso às outras pessoas. Nós temos todas as lives, nós temos 5 lives, ou são 6 lives, sobre São José, o ano de 2021, 2020 a 2021, é o ano dedicado a São José. Tem lá muito do que os papas falaram sobre São José, está lá no YouTube, está aqui no IGTV também, do Instagram. No mais, agradecer pela participação de vocês, quem viu a live agora à noite e quem vai ver depois, muito obrigado pela paciência, e se puderem deixem aí o seu like, se inscrevam aí nos canais do Gotas de Catequese, e vamos agora à nossa oração final. Vamos pedir à Santíssima Virgem Maria, Senhora das Graças, que nos abençoe. E agora, dia 22, hoje nós estamos dia 25 de agosto, dia 22 de agosto foi dia de Nossa Senhora Rainha. Então vamos saudá-la com uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Um bom descanso para todos.